Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa jornada devocional em Marcos. Meu nome é Alex, sou o pastor da igreja CCM e hoje é dia de leitura em Marcos capítulo 13. É isso mesmo, estamos chegando na reta final da nossa jornada devocional. Hoje, segunda, Marcos 13, terça, 14, quarta, Marcos 15, quinta-feira a gente finaliza a leitura desse livro com Marcos de número 16. Não sei para você, para mim tem sido uma grande bênção essa jornada. Acredito que para você e para sua família também esteja sendo de muito proveito a leitura do livro de Marcos. Marcos capítulo 13 é um capítulo com 37 versículos. Nós encontramos na narrativa de Marcos 13 uma linguagem atípica, tendo em vista toda a narrativa de Marcos até agora. E por que é uma linguagem atípica? Porque é uma linguagem escatológica, é uma linguagem apocalíptica, é uma narrativa que nós devemos ter um tanto quanto de cuidado quando estivermos fazendo a observação, a interpretação e a aplicação para os nossos dias. Não quero te assustar. Tenha em mente, olhando para Marcos 13, duas coisas. Primeiro, você não precisa de todas as respostas. Segundo, por mais caótico que a situação pareça estar ou venha a estar, Jesus está no controle de todas as coisas. São dois eventos aqui principais que nós encontramos no sermão profético de Jesus em Marcos 13. Primeiro deles, a destruição do templo. E aí quando Jesus fala a respeito da destruição do templo, perceba isso. Ele vai falar de sinais que antecederão a destruição deste templo, o que aconteceu no ano 70 da era cristã. Então Jesus começa falando da destruição do templo, dos sinais que antecederão esta destruição, para que os discípulos estejam atentos a algo que aconteceu lá naquela geração, naqueles discípulos, e no meio do discurso ele começa a falar da grande tribulação, ou seja, de eventos que ainda acontecerão, de uma perseguição que ainda virá sobre a igreja, e ele fala também sobre a segunda vinda dele próprio. Ou seja, a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus. E ele termina com a exortação da vigilância, falando a respeito da parábola da figueira. Então, tendo em vista estes dois eventos, isso precisa ficar claro, apesar da linguagem se misturar, das orientações, das coisas que Jesus vai falando, parece que uma está entrelaçada com a outra. É basicamente como se Jesus soltasse uma profecia e por causa de uma profecia ele começa a comentar os sinais que antecederão essa profecia e o cumprimento dessa profecia no contexto destes sinais é sinal de que algo acontecerá futuramente. Não se assuste. 3 expressões eu quero destacar aqui em Marcos 13 que podem nos ajudar e muito. A primeira delas, versículo 7, não vos assusteis. A segunda delas, versículo 11, não vos preocupeis. A terceira delas aparece algumas vezes nos últimos versículos, vigiai. Vigiai. Estas são expressões que podem trazer para a gente, ou com certeza trarão para a gente, um pouco de tranquilidade diante das adversidades. Sejam elas relacionadas à destruição do templo, ou que traria uma certa tranquilidade para os discípulos no contexto da destruição do templo, e que podem trazer para a igreja ao longo da sua história, diante de quaisquer dificuldades. O fato de Jesus antecipar para os seus discípulos acontecimentos como a destruição do templo, como a grande tribulação, demonstra que ele é Senhor da história, que ele está no controle de toda a situação. Então isso precisa nos tranquilizar. Por mais que a linguagem seja de terror, por mais que haja perseguição, por mais que haja dor, por mais que haja uma linguagem de destruição de cidades, nós precisamos, em meio a todo esse caos, descansar no cuidado e na proteção do nosso Deus. Então não vos assusteis, não vos preocupeis e vigiai. São coisas que ajudam e muito qualquer discípulo de Cristo em qualquer tempo de dificuldade. As dores, a tendência é que elas se intensifiquem cada vez mais. Mas por mais que a gente sofra, por mais que doa,
por mais que a igreja seja perseguida, por mais que falsos messias continuem surgindo, que nós possamos descansar e confiar no cuidado e na proteção do nosso Deus. Nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu e um dia todos nós que cremos nele estaremos lá por toda a eternidade. Um grande abraço, Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima.